salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Projeto do Pai, foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. O tema desta reflexão é a insistência na oração, ou a persistência na oração. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10, que nos diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vou repetir o texto da palavra de Deus, para que os irmãos possam acompanhar. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. No versículo 1 é iniciado dessa forma, com a declaração de que Jesus estava orando em certo lugar. Não era qualquer lugar, mas era um lugar reservado. Jesus ele sempre procurava um lugar reservado para conversar com Deus, para conversar com o Pai. Veja que o texto diz, no versículo aqui 11: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, também como João ensinou aos seus discípulos. Jesus ele criticou a exposição de uma pessoa quando orava. Veja que em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem o quê? Para serem vistos. Então veja, meus amados, que o texto do capítulo 11, versículo 1, inicia dizendo que Jesus ele estava em um certo lugar. Não era qualquer lugar, era um lugar reservado, não era um lugar de exposição, porque não precisamos, irmãos, nos expor para que as pessoas vejam que somos homens e mulheres de oração. Veja que Jesus ele vai criticar a prática de exposição do crente quando esse quer mostrar que é mais santo que o outro. Ele diz: olha, não façais como os hipócritas, porque eles sentiam prazer em orar em pé nas sinagogas e também nas esquinas das ruas. E para que isto? Para serem vistos por todos os homens. Jesus, meus amados, como supremo professor, ele procurou ensinar o caminho aos seus discípulos, inclusive como proceder quando estavam em oração. Porque, meus amados, não é de qualquer forma. A prática da oração é uma prática reverente, porque nós não estamos conversando com qualquer pessoa. Estamos conversando com o próprio Deus. Então os discípulos, eles pedem a Jesus que os ensinem a orar. Por quê? Porque João Batista era um homem de oração. Interessante, quando nós falamos sobre João Batista, nós focamos aquele homem pregador do Evangelho, aquele homem que vestia-se de pele de camelos, comia gafanhotos e mel silvestre, aquele homem que, pelo timbre de sua voz, era uma voz forte, potente e que confrontava muitas práticas dos fariseus. Mas esse lado aqui que os discípulos revelam é que João era um homem de oração. João Batista ele procurava sempre estar em contato com Deus. E aqui os discípulos dizem: olha, ensina-nos a orar, como João Batista também ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Os discípulos, meus amados, eles nutrem um desejo ardente para aprender a orar. Eles não queriam buscar Deus de qualquer forma. Não queriam negligenciar a prática da oração. Eles não queriam, na verdade, orar de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma irreverente, com palavras voltadas a si mesmos,
mas eles queriam de fato aprender a orar como convinha. Eles não pedem eloquência na pregação, embora a maioria deles foram eloquentes na pregação. Realizaram muitas coisas, realizaram muitos milagres, resgataram vidas, mas aqui eles não pedem que sejam eloquentes na oração. Eles não pedem para poder realizar milagres e prodígios, não pedem isso. Eles pedem, meus amados irmãos, que Jesus os ensine a orar como convém. Havia uma urgência em dar prioridade a uma vida de oração. E eu pergunto nesta noite, eu pergunto nesta mensagem, será que nós damos prioridade à prática da oração? Será, meus amados irmãos, que nós somos homens e mulheres que buscam orar ao Senhor Deus? A segunda verdade que eu quero transmitir nesta noite, nessa reflexão, é qual o modelo da oração. Perceba, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele dá um modelo para os discípulos. Os discípulos pedem a Jesus que os ensinassem a orar de forma conveniente. E Jesus dá um modelo de oração. Qual seria o modelo ideal para orarmos? Como nós deveríamos entender a oração modelo do Pai Nosso? Será, meus amados irmãos, que a oração do Pai Nosso ela é uma repetição? Será que nós devemos repeti-la, ficar repetindo? Primeiro devemos entender que Jesus Ele já havia alertado os seus discípulos para que não usassem de vãs repetições na oração. Nos é dito em Mateus capítulo 6, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Veja, meus amados irmãos, que Jesus Cristo Ele já havia alertado antes aos discípulos que não usassem de vãs repetições quando orassem, como forma de ser visto pelas pessoas. Jesus Ele usou a oração do Pai Nosso como modelo de como devemos nos achegar a Deus quando nós oramos. De forma reverente, reconhecendo que Deus é nosso Pai, reconhecendo que dele nos vem a providência, nos vem o necessário, reconhecendo dele o reino, que ele é rei, e pedindo a ele que venha sobre nós o reino dele, ou seja, que o Senhor Jesus ele vem o reino, transporta a igreja para este reino. Jesus, meus amados, usou a oração do Pai Nosso como modelo de como nós deveríamos nos comportar diante da soberana presença de Deus. E segundo nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, nós podemos usar esta oração desde que seja feita com entendimento, com fé, reverência e com outras graças necessárias ao correto cumprimento do dever da oração. E aqui alguém vai colocar, então não podemos repetir, mas podemos usar a oração como modelo? Podemos, desde que seja feito com entendimento, com fé, com reverência e com outras graças necessárias ao correto cumprimento do dever da oração. E quando oramos, meus amados irmãos, devemos reconhecer, com base aqui nesta oração modelo, prescrita por Cristo, primeiro reconhecer que Deus é o Pai do seu povo, Ele é o nosso Pai. Segundo, diferente de nós, o Pai Celeste é santo. Veja, meus amados irmãos, que quando nós nos reportamos a Deus, devemos reconhecer a santidade de Deus. Santificado seja o seu nome. E reconhecer também que o Reino de Deus não é apenas uma fábula, não é uma fábula de forma nenhuma, não é uma invenção humana, mas o Reino de Deus é algo real, porque Jesus diz, venha a nós o vosso reino, e que a vontade de Deus ela seja soberana na oração. Seja feita a tua vontade, que a vontade de Deus venha em primeiro lugar, e que a mesma é soberana sobre nossas vidas. Deus, meus amados, é o Deus da providência. Por isso Jesus ensina a pedir o pão nosso que cada dia nos dá hoje, porque a comida que você come, ela vem de Deus. Deus é quem fornece o alimento necessário para a sua vida. E da mesma forma, irmãos, que nós queremos o perdão de Deus, Jesus nos ensina também a perdoar aqueles que nos ofendem.
suplicar a Deus que nos livre das tentações, pois através delas vêm as práticas do pecado, as quais as mesmas ofendem a santidade de Deus. Meus amados, o modelo de oração aceita por Cristo é aquela que sai do esvaziar dos corações dos seus servos, do esvaziar dos nossos corações, pois ela reflete a nossa intimidade com Cristo, ela reflete a nossa intimidade com o Senhor. E em terceiro e último lugar, nós devemos, irmãos, como servos de Deus, fiéis e tementes a Deus, nós devemos ser perseverantes na oração. Aqui o texto nós lemos em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, nos diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tiago, escrevendo no capítulo 5, versículo 16, ele nos diz: orai uns pelos outros, para que sareis. E ele diz ainda, completa, dizendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está dizendo, queridos irmãos, é que as orações, elas têm poder de mudança, elas podem transformar. Veja, meus amados irmãos, que essa oração, a oração feita por um justo, pode, e aqui a palavra que pode, realmente é algo que está afirmando, pode muito em seus efeitos, ou seja, a palavra, a oração, ela pode mudar vidas, ela pode transformar vidas, ela pode mudar histórias. Por que, queridos irmãos? Porque ela deve ser feita por um justo. O que seria um justo, meus queridos irmãos? Aqueles que temem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que têm uma vida piedosa de Deus. Então é isso que a palavra de Deus fala, que a oração feita por este tem poder, pode muito em seus efeitos. Mas o apóstolo Paulo também nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Meus amados, observe, Jesus Cristo, ele tinha uma vida de oração, ele orava constantemente. Os apóstolos buscavam orar ao Senhor Deus de forma direta. Meus amados irmãos, tanto Tiago como Paulo, os apóstolos como um todo, os pastores, os puritanos, que passaram o dia, aprenderam com Jesus de que uma vida de oração é importante para o crescimento espiritual do crente. Quando o crente deixa de orar, ele deixa de crescer. Quando o crente ele deixa de orar, ele deixa de amadurecer na fé. Ao contrário, a ausência da prática da oração na vida de um crente tem como resultado o esfriamento. Porque muitos têm caído, têm saído das igrejas, têm desistido de caminhar, porque, meus amados irmãos, têm abandonado a prática da oração. Como aquele amigo importuno que aqui nos é relatado, dos versículos 5 e diante, como aquele amigo importuno que é ilustrado por Jesus, nós devemos ser também na vida da oração, sempre insistindo. Veja, meus queridos, o que nos diz os versículos 5 e diante. Disse ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que oferecer. E o outro lhe responder lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, meus amados, se chamarmos, se clamarmos ao Senhor Deus, seremos ouvidos. Se pedirmos ao Senhor, seremos atendidos. Se batermos com insistência, as portas se abrem. Mas Tiago diz: peça com fé, em nada duvidando.
Eu quero concluir esta palavra dizendo primeiro que ao ouvirmos essa mensagem, qual é a reflexão que você faz, meu irmão? Como é que você pensa? Qual é o pensamento que você tem a respeito da oração? Nós temos dedicado um tempo para orarmos ao Senhor Deus? Nós temos nos reservado a um lugar para orar ao Senhor Deus? Percebe que o texto aqui nos mostra no início, no versículo 1, do capítulo 11, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Jesus tinha um lugar específico para orar. E esse lugar era um lugar reservado entre ele e Deus. Por que as portas não se abrem muitas vezes para muitos crentes? Será que estes têm batido da maneira correta? Primeiro, com fé, buscando a Deus, tendo esperança de que Ele vai responder. Por que será, meus amados irmãos, que alguns entendem que as portas não se abrem, que oram e nada acontece? Pode ser que o problema não é a oração, o problema está na pessoa. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que Deus não dormita, Deus não falha, Ele sempre está disposto a atender às nossas orações. Basta termos uma vida de oração. Basta ter uma vida compromissada com a oração. Basta sermos homens e mulheres tementes, fiéis ao Senhor nosso Deus. Que Deus, pois, assim esteja nos abençoando. Amém, queridos irmãos. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai.